E 9 ministros do Supremo Tribunal Federal e 12 parentes diretos são sócios de pelo menos 31 empresas. O levantamento aponta que 13 dessas empresas são escritórios de advocacia ou institutos de direito. Outras 6 atuam na gestão e administração de imóveis. O total de empresas pode ser ainda maior, já que registros públicos não incluem eventuais sócios ocultos. Um dos casos citados é o do ministro Dias Toffoli, associado à empresa Merit, que teve participação em um resort negociado com um fundo ligado ao Banco Master. A legislação não proíbe ministros do Supremo de serem donos de empresas ou de receberem dividendos. A restrição existe apenas para o exercício de cargos de administração nas companhias. Especialistas apontam, no entanto, que a participação em empresas pode gerar questionamentos sobre conflitos de interesse ou suspeição em julgamentos. O ministro Gilmar Mendes é o campeão, aparece com o maior número de empresas com participação direta ou indireta em 6 companhias. Familiares de outros ministros também figuram como sócios de escritórios de advocacia, empresas imobiliárias e institutos jurídicos. O levantamento inclui empresas em nome de filhos e cônjuges de ministros, além de sociedades ligadas a ex-cônjuges. Em sessão recente no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a posse de empresas por magistrados é permitida e classificou as críticas como má-fé. Outros ministros também defenderam a legalidade das participações societárias, Ana. E a gente lembra, claro, que o ministro Dias Toffoli só admitiu ser sócio da Merit depois que todo o escândalo, do Banco Master veio à tona e quando a Polícia Federal, então, investigou, encontrou a troca de mensagens e todos os registros, depois daquele relatório robusto que entregou ao ministro Fachin. Então, Paulo, vamos lá. É ilegal? Não, né? Não é ilegal. Eles podem ter empresas, eles podem ter participações. Agora, primeiro é preciso transparência. Aqui nos Estados Unidos existe uma lei de 1978 que obriga os ministros da Suprema Corte, ministros não, que aqui são juízes, os juízes da Suprema Corte americana, a mostrar tudo que eles fizeram, todos os ganhos, conta bancária, palestras, doações que eles receberam ou doações do tempo deles de palestras em universidades, enfim, tudo é aberto e eles são obrigados a fazer isso. Quem dera, né, se tivéssemos isso no Brasil. O problema é que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele virou aquela curva de rio, para tudo ali, para processos tributários, para processos bancários, para processos criminais, para processos empresariais, para processos políticos, tudo para no Supremo. E eles não têm, claro, o discernimento de se autodeclararem impedidos em processos em que, de alguma maneira, eles estão envolvidos, ou as esposas estão envolvidas, ou amigos estão envolvidos, amigos ou sócios dos escritórios de advocacia estão envolvidos. Então, a crítica do ministro Dias Toffoli, a dobradinha Toffoli e Alexandre de Moraes semana passada, dizendo: coitadinho, nós somos coitados, então a gente não pode fazer nada, a gente só pode ser professor e mais nada, a gente não pode ter empresa, a gente não pode ter fazenda. Não é bem isso. É porque, repito, virou curva de rio, tudo para lá e eles não mostram a transparência de falarem: olha, esse processo aqui eu estou impedido pela razão A, B ou C, eu não sei nem se tem que declarar alguma razão, até pergunto ao professor Marcília, ou se eles simplesmente podem falar: não, esse processo eu não posso pegar e ficar por isso mesmo. Eles não fazem isso. Então, o problema não é que seja ilegal ou não, o problema é que não tem transparência nenhuma. E hoje o Supremo Tribunal Federal se tornou uma corte política, não é uma corte constitucional mais. Aí fica complicado acreditar em tudo que eles falam. Marcília, rapidamente, só em relação à questão da Ana, sobre a justificativa de um magistrado para não assumir determinado caso.
Veja, ele pode ter, por questões que ele alegue de foro íntimo ou qualquer coisa do gênero, ele pode não explicar nesse único caso, né? Então, se ele tem um impedimento objetivo, fulano é meu parente, ou eu sou sócio de alguém, ou essa empresa é minha, ou eu sou dono desse cassino aqui que eu estou julgando, eu sou dono dele, qualquer coisa assim, aí ele teria que objetivamente dizer. Mas se é por uma questão de foro íntimo, sei lá, não gosto da pessoa, algo assim, aí ele não precisaria explicar. Só nessa única questão, nesse único item de questões de foro íntimo é que ele não precisaria dar explicações.